Segundo Robert Louis Stevenson, um bom vinho é poesia engarrafada. Um brinde à poesia engarrafada. Isso aí, Juliana. Breno, o vinho rosé, ele tem uma leveza por si próprio, né? Ele traz um clima mais alegre, diurno, jovial. O que você tem assim, de público que mais procura pelos vinhos rosés? Na verdade, o vinho rosé, ele cabe muito bem no nosso clima. Né? Ele se remete verão, o Brasil é quente praticamente o ano inteiro. E a gente, no verão, vai muito para a piscina, vai para a praia. Então, o vinho rosé acompanha muito bem. Sem falar também nos happy hours, né? E a gente vê que o público feminino ele é mais consumidor do vinho rosé. Eu não vejo nenhum preconceito no consumo do vinho rosé também pelo público masculino, muito pelo contrário. Eu adoro degustar o vinho rosé, ele tem o seu momento, né? Tem a sua hora. Como você disse, né? Acaba sendo também uma poesia engarrafada, né? O vinho rosé. Sim, eu acho. A própria coloração dele, a delicadeza, né? Ele tem uma coisa que lembra uma coisa floral do dia, uma primavera, um verão, né? É o que você falou, é o nosso clima, né? Isso. Do nosso país, né? Ele realmente entrega isso, né? Ele entrega essa parte frugal, né? Essa parte floral do vinho, né? Ele tem esses aromas, né? Até no olfato a gente consegue sentir isso aí também. Eu mesma tenho o hábito de encontrar com as minhas amigas em algum happy hour, né? No fim de tarde, para tomar um vinho ou um espumante rosé. A gente gosta bastante, dá uma leveza, né? Lembra muito festa, né? Comemoração, exatamente. Bom, eu queria saber um pouquinho também, Breno, a respeito do vinho verde. Na verdade, o pessoal acha que o vinho verde é um tipo de vinho produzido com uvas verdes, né? E o vinho verde, na verdade, ele é uma região demarcada geograficamente em Portugal. Sim, região do Minho, né? Isso, essa região do Minho é a única região onde se produz realmente o vinho verde. E o vinho verde ele pode ser branco, rosé, né, como esse que nós estamos degustando, apreciando aqui, e tinto. Fica claro aí, espero que fique claro para todo mundo. É igual, por exemplo, a região de Champagne, né? Exatamente. Os espumantes que são feitos lá na França, nessa região de Champagne, tem esse rótulo e essa é como uma patente, seria isso? A gente poderia dizer também? Todos os países eles têm regiões demarcadas geograficamente do vinho. Então eu vou citar alguns exemplos, né? Em Portugal, a gente, além do Minho, né, que é o vinho verde, nós temos o Alentejo, temos a região do Douro, né? Na Espanha a gente vê a região de Rioja, temos a região de Ribeira del Duero, né? A região de Priorat, na Catalunha. Na França já temos as famosas regiões de Bordeaux, da Borgonha, né? Champagne, né? Onde se produz o champanhe. Languedoc-Roussillon, entre outros, né? Na Itália temos aí a região onde se produz o Barolo, o Chianti. E dentro dessas regiões também a gente tem sub-regiões demarcadas também. Entendeu? Então isso aí vamos dizer assim, que se cria uma identidade para o vinho, né? Então, quanto mais essa região ela é subdemarcada, esse vinho geralmente é um vinho mais nobre, né? Um vinho mais bem elaborado. Então a gente pode ter isso aí como uma identidade do vinho. Né? Inclusive esse aqui é muito gostoso, né? É o Condes de Barcelos, que eu estava aqui, olha, a gente estava vendo aqui agora, né? Um vinho verde dessa região de Portugal, né? Especificamente. Muito gostoso, muito refrescante, né? Um vinho assim que eu acho muito saboroso, né? E, Breno, tem alguma explicação, a respeito do porquê desse nome verde, vinho verde? Na verdade, existem algumas hipóteses, né? A hipótese que é mais difundida é porque a região lá do Minho é uma região que tem o verde, né, com muita abundância. Então eles utilizaram né, esse termo de vinho verde por isso.
Mas como eu disse, são hipóteses, né? Entendi. Região de muita mata, alguma coisa assim? E é muito verde, muito campo, muito né? campo, né? Que lindo isso, né? Deve ser um bom lugar para se conhecer, né? Com certeza, com certeza. Deve ser um bom lugar. E degustar bons vinhos também são muito bons. Aí tem muitas, né, famílias que produzem nessa região. Existem muitas vinícolas lá na região do Minho, né, onde se produz o vinho verde. Sim. A mais conhecida assim que a gente aqui no Brasil é a família Garcia. O Casal Garcia realmente é aquele rótulo mais conhecido, é o que vem realmente na boca do povo, né? Quando se fala sobre vinho verde. Primeira vez. Exatamente. E quais são os outros assim que a gente, além desse, né, o Conde de Barcelos? São inúmeros, né? Eu recomendaria os vinhos da Ameal, né? Tem principalmente o Bico Amarelo, que é um vinho que tem um custo-benefício muito legal. E as uvas, né? As principais uvas, né? Que a gente tem lá na região do Minho para fazer o vinho verde. Tem a Loureira, Alvarinho, né? São uvas interessantes aí para se fazer o vinho verde. E o vinho rosé no geral, assim, quais são as uvas mais utilizadas para? O vinho rosé, na verdade, é aquele vinho, são uvas tintas, né? E aonde na fermentação você tira a casca antes, né, de se completar a fermentação. Então, a tonalidade dele, inclusive, está muito ligada ao momento em que você tira a casca antes de terminar a fermentação. Entendi. Quanto mais tempo fica a casca, a tonalidade é mais intensa do rosé. Quanto menos tempo a presença da casca, a tonalidade é mais clara. As uvas que você pode fazer o vinho rosé são basicamente qualquer uva tinta, né? Qualquer uma delas. Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot. Então você pode utilizar qualquer uma dessas uvas aí, respeitando o tipo de vinificação, né? Que é na fermentação retirar a casca antes de se completar a fermentação. Sim, sim. E o armazenamento, Breno? Como é que você, por exemplo, você comprou um vinho desse, você quer armazenar em casa? Você tem uma temperatura... Os vinhos brancos e rosés, né, e os espumantes, eles devem ser degustados gelados, né? Então eu recomendo até que se guarde na geladeira, porque o clima aqui no Brasil é muito quente e a adega talvez não deixe ele numa temperatura adequada para se beber. Sim. E na hora que você vai servir tanto o vinho branco, o rosé e o espumante, seria bom você ter sempre um vasilhame, né, uma champanheira com gelo, para que a bebida se mantenha, né, gelada até você terminar a garrafa. Legal, legal. Então se você serve como os espumantes, os vinhos brancos são servidos, Isso. né? Tá muito legal. E Breno, por falar nessa coisa toda de beber gelado, né, com essa nossa temperatura e tudo, como que você diria pra gente a questão do armazenamento para quem tem adega climatizada em casa? Qual seria a temperatura ideal para se ficar? Existem adegas que permitem você ter diferentes temperaturas, né, na própria adega. Então, geralmente, a parte de cima da adega, ela fica numa temperatura ali entre 15, 14, 18 graus, onde a gente coloca os vinhos tintos. E a parte de baixo, ela fica aí na faixa ali dos 8 aos 12 graus, que é onde que a gente vai armazenar os vinhos brancos, rosé, né, e alguns espumantes. Só que, na verdade, eu ainda assim, na nossa temperatura, eu pessoalmente prefiro armazenar espumante, vinho branco e vinho rosé dentro de geladeira. Uma temperatura aí um pouco abaixo, em torno de 4, 5 graus, porque a hora que você for abrir para fazer o serviço, né, do vinho, do espumante, ele já está numa temperatura mais adequada a beber, mais combinando com o nosso clima. E depois, lógico, né, você coloca o vinho numa champanheira com gelo, né, num recipiente, para que você consiga ter a temperatura adequada até terminarmos a garrafa. Então, por exemplo, se a gente tem a adega, deixa guardada lá na temperatura que, né, entre 9 graus por aí, no dia que for servir, coloca na geladeira.
para baixar mais a temperatura? Seria ideal isso? Não, você pode, se você tem espaço na sua geladeira, Já né? coloca já direto. coloca. Aqui na Viva Vinho eu coloco os vinhos legal. brancos, rosé e espumantes. Já pode manter o tempo todo na geladeira. na geladeira. Porque Isso é muito interessante, facilita, né? Porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. E justamente isso, né? Quando eu compro o vinho branco, o rosé, eu guardo onde, né? Até porque a adega que nós temos aqui é uma adega de uma temperatura única, né? Então a gente deixa para armazenar os vinhos tintos nela. Nossa, isso é ótimo, é muito bom. E um prazer falar com você de novo, Breno. É sempre bom de falarmos vinho, sobre vinho, né? É um assunto apreciando um, né? Apreciando, exatamente um. E um vinho maravilhoso como esse, super gostoso. E um brinde, a poesia engarrafada. Isso aí, Juliana. E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais de vinho rosé, bater um papo com o Breno, comprar novidades, vem aqui na Viva Vinho.